Leitura bíblica do dia 26 de junho, 2 Reis, capítulos 9, 14 a 10, 36, Salmo 144, Provérbios capítulo 17, versículos 27 a 28, Atos capítulo 17, ao som de louvor e adoração no céu. Comecemos em nome de Jesus agora com 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 14. Vamos! Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramote Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército: se é da vontade de vocês que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: vejo uma tropa. Jorão disse: chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles para perguntar: vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Nissi, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: preparem o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu, e Acasias, rei de Judá, foi com ele, cada um em seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Bidca, seu capitão: levante-o e jogue-o no campo que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que, quando eu e você juntos vinhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse: matem também a este. E eles o atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gu, perto de Ibleão. Acasias fugiu para o Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo junto a seus pais, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela.
Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zinri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Senhor Jesus. Prossigamos ao capítulo 10 de 2 Reis. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas, as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos do seu senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas, escolham o melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor, ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa de seu senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos, os tutores mandaram dizer a Jeú: somos os seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei seu senhor e amanhã a estas horas venham a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as cabeças deles em cestos que enviaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi até Jeú e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: ponham as cabeças em 2 montões à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que, da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Bet-Eked dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias, estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: prendam-nos vivos. Eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles escapou com vida. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão.
Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E, assim, Jeú o levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, o servirá muito. Por isso tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tenho um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém Jeú fazia isto com astúcia para destruir os adoradores de Baal. Depois Jeú disse: proclamem uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal e disse aos adoradores de Baal: olhem bem e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E, quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que eu deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. E eles os mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal, tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso, o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos e fez com a casa de Acabe segundo tudo o que era do meu propósito, os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Azael conquistou todo o território, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú, a tudo que fez e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Ó Senhor Jesus! Vamos ao Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa.
Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem, manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra os seus servos da vida à espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio e fica de boca fechada. Passa por inteligente. Ó Senhor Jesus. Provérbios 17, 27 e 28. Amém. Atos capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade.
Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora lhe ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles mais algumas pessoas. Com essa porção, terminamos toda a porção desse dia. Jesus é o Senhor e desfrutemos da palavra do Senhor. Amém. Sustenta com seus braços e com os mesmos braços nos abraça. É o eterno sempre a dizer, nunca irá perecer o que se vê fez parte.